O mundo esperava há anos, desde a morte prematura da princesa Diana. Rumores, especulações e tabloides pintaram um quadro de um casamento condenado entre ela e o príncipe Charles. Mas até agora, a família real, em grande parte, permaneceu em silêncio sobre o assunto. Esse silêncio finalmente foi quebrado, e o que o rei Charles revelou sobre seu casamento com Diana é simplesmente explosivo. É uma revelação que chocou o mundo, deixando um rastro de perguntas e reações de todos os cantos do globo. Por décadas, o público britânico viu Diana como a figura simpática no casamento, enquanto Charles foi retratado como o vilão da história. Mas agora, Charles está se manifestando, e suas palavras estão prestes a virar tudo de cabeça para baixo. Por que ele escolheu este momento para romper o silêncio? E o que sua confissão significa para o futuro da monarquia? Prepare-se para uma revelação surpreendente que está abalando a família real até o núcleo. A tão esperada confissão. Por que Charles resolveu falar agora? Durante anos, o rei Charles permaneceu em silêncio sobre o capítulo mais controverso de sua vida, seu casamento com a princesa Diana. O público ficou encarregado de preencher as lacunas, e como sabemos, as especulações correram soltas. Mas agora, após décadas de manter a imagem da família real, Charles decidiu que era hora de falar. Por que agora? O que mudou? O silêncio cuidadosamente construído da família real sempre foi uma ferramenta para manter o controle sobre a narrativa. A decisão de Charles de quebrar esse silêncio enviou ondas de choque pelo Palácio de Buckingham. Foi um movimento cuidadosamente calculado que certamente gerará controvérsias. Alguns questionaram se isso foi um momento de reflexão genuína ou uma tentativa estratégica de controlar a narrativa enquanto a opinião pública sobre seu legado diminui. Mas Charles, em um momento atípico de vulnerabilidade, abriu-se sobre o impacto emocional de seu casamento conturbado e a pressão que enfrentou como marido e futuro rei. Enquanto o mundo aguarda mais detalhes, muitos se perguntam: qual foi o verdadeiro catalisador dessa admissão? E o que a família real fará a seguir? A verdade pode ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Por que Charles decidiu se abrir agora? Sua confissão poderia ser a chave para uma nova era para a monarquia ou o golpe final que a destruirá, o choque do público. No momento em que a confissão do rei Charles foi ao ar, a reação foi imediata. O público, que por muito tempo viu a vida de Diana com simpatia, agora se deparou com uma verdade que não esperava. Diana, a princesa do povo, estava sendo finalmente retratada sob uma nova luz, que colocava parte da culpa diretamente sobre Charles pelo casamento conturbado. O público ficou atônito, com reações mistas vindo de todos os lados. Muitos defenderam o legado de Diana, acreditando que as palavras de Charles não passavam de uma desculpa conveniente para suas próprias falhas. Outros, no entanto, começaram a questionar suas suposições de longa data sobre o casamento real. O que foi verdadeiramente chocante na confissão de Charles não foram apenas os detalhes do casamento em si, mas a honestidade emocional com que ele compartilhou sua experiência. Pela primeira vez, o mundo viu Charles não como a figura distante e frequentemente indiferente da família real, mas como um homem lidando com seu passado e o legado de um casamento que fracassou sob os olhos do público. Foi um ato de redenção ou foi tarde demais? O frenesi da mídia que se seguiu à sua confissão foi algo que a família real nunca havia experimentado antes. As manchetes clamavam sobre o impacto devastador da confissão, com alguns críticos alegando que Charles jogou a memória de sua falecida esposa debaixo do ônibus para salvar sua própria reputação. O que Charles revelou que fez os apoiadores de Diana se voltarem contra ele? O choque do público é apenas o começo. Fique atento enquanto as consequências dessa confissão continuam a se desdobrar. A resposta indignada da família dela. Conforme a confissão de Charles capturava a imaginação do público, a família de Diana foi forçada a responder. Os Spencers sempre foram vocais sobre seu amor por Diana, mas agora, com as palavras de Charles ecoando, eles não podiam permanecer calados. O irmão de Diana, o Spencer, foi rápido em abordar o escândalo, defendendo ferozmente o legado de sua irmã e criticando o momento escolhido por Charles. Para ele, a confissão não era sobre a verdade. Era uma tentativa de reescrever a história e manchar ainda mais a
memória de Diana. Em entrevistas, Spencer condenou Charles por não ter sido honesto anteriormente em sua vida e por falar sobre seu casamento de forma tão fria e distante. Os Spencer, que sempre estiveram ao lado de Diana, agora estavam em desacordo com a família real, e a mídia aproveitou esse novo desenvolvimento. Para eles, as palavras de Charles não foram apenas uma admissão de culpa. Elas representaram uma tentativa de retratar Diana como cúmplice no fracasso do casamento, o que muitos consideraram uma caracterização injusta. As consequências da resposta da família Spencer foram rápidas. Os meios de comunicação cobriram cada palavra dita por Earl Spencer, transformando seus comentários em uma verdadeira guerra real. Ficou claro que isso não era mais apenas sobre o casamento de Charles com Diana. Tratava-se do legado dela e de como ele seria preservado na história. Até onde os Spencer irão para defender a memória de Diana? A família real agora está envolvida em uma batalha que pode mudar para sempre a maneira como Diana é lembrada. A resposta da rainha começa um racha real. Enquanto a confissão do rei Charles dominava a mídia, o silêncio da rainha Elizabeth tornava-se mais notável. Conhecida por sua estrita adesão ao protocolo real, a rainha enfrentou uma escolha difícil: apoiar publicamente seu filho ou permanecer neutra, como geralmente se espera de um monarca. Sua resposta, quando finalmente chegou, foi uma declaração cuidadosamente redigida que evitava abordar diretamente os detalhes da revelação de Charles. Em vez disso, ela falou sobre assuntos familiares e pediu ao público que respeitasse a privacidade. Mas o que foi mais revelador do que as palavras da rainha foi o tom que ela usou. Muitos comentaristas reais especularam que a rainha estava profundamente preocupada com a admissão de seu filho. Durante décadas, a família real manteve uma sensação de unidade estoica, especialmente no que dizia respeito à sua imagem pública. Mas agora, com a confissão controversa de Charles, as rachaduras nessa unidade começaram a aparecer. A recusa da rainha em adotar uma postura mais firme deixou alguns se perguntando se a família real estava dividida sobre como lidar com esse último escândalo. Enquanto Charles havia abordado publicamente seu passado, parecia que o restante da família estava hesitante ou relutante em se juntar a ele para enfrentar as consequências. A monarquia, há muito considerada um bastião de estabilidade, agora enfrentava uma crise que ameaçava destruí-la de dentro para fora. Seria a resposta passiva da rainha um sinal de uma divisão profunda dentro da família real? Ou haveria algo mais sombrio por trás das portas fechadas do Palácio de Buckingham? O impacto na coroa. Charles está apto para reinar? À medida que as revelações pessoais do rei Charles se tornavam públicas, muitos começaram a questionar sua aptidão para governar. Sua admissão sobre seu casamento conturbado com Diana abriu as comportas para perguntas sobre seu julgamento, liderança e capacidade de representar a monarquia britânica. Por anos, Charles esteve sob pressão para assumir o papel de rei e agora, com sua honestidade sobre o passado, permanecia a dúvida: ele seria capaz de liderar a família real durante esta tempestade? Royalistas e críticos começaram a especular se Charles poderia superar os danos causados por suas confissões. Muitos comentaristas reais começaram a perguntar se este último escândalo ofuscaria seu reinado antes mesmo de começar. Charles conseguiria comandar o respeito do povo britânico ou teria perdido muita credibilidade ao expor sua vida privada de forma tão pública? Ao mesmo tempo, alguns membros do público admiraram Charles por sua abertura. Eles viram sua confissão como um sinal de crescimento e maturidade, algo raro entre os membros da realeza. Mas outros foram menos indulgentes, afirmando que sua admissão foi uma tentativa egoísta de reescrever a história. A monarquia estava em uma encruzilhada e o reinado de Charles estava agora em jogo. O futuro da coroa era incerto e o público começou a questionar se a monarquia poderia sobreviver em uma era onde falhas pessoais e dramas familiares não eram mais escondidos a portas fechadas. Charles pode reconquistar a confiança do público ou seu reinado está condenado desde o início? A pressão está aumentando e o futuro da monarquia pode estar por um fio. Um futuro rei dividido entre lealdade e legado. Enquanto a família real lidava com as consequências das confissões de Charles, o príncipe William se encontrava em uma posição difícil. Como herdeiro do trono, William precisava decidir se apoiaria publicamente seu pai ou protegeria o legado de sua mãe, Diana.
O silêncio de William nos primeiros dias após a confissão foi ensurdecedor, deixando muitos se perguntando como ele responderia. Quando ele finalmente falou, suas palavras foram cuidadosamente escolhidas. Ele expressou apoio aos esforços de seu pai para ser honesto sobre o passado, mas também deixou claro que o legado de Diana sempre seria de suma importância para ele. A resposta de William foi tão diplomática quanto sempre, equilibrando cuidadosamente a imagem pública da família real com seus sentimentos pessoais. Mas a tensão entre lealdade ao pai e dedicação à memória de sua mãe era palpável. Este momento destacou uma questão-chave para a família real: o abismo geracional entre Charles e William. Enquanto Charles enfrentava seu passado de frente, William estava focado em preservar o futuro da monarquia. Os esforços de William para manter intacto o legado de Diana seriam suficientes para garantir seu lugar como rei? Ou ele seria forçado a enfrentar os demônios de seu pai nos anos vindouros? William algum dia será capaz de perdoar as ações de seu pai? O relacionamento entre pai e filho está agora mais complicado do que nunca. Fique atento para ver como este racha real afetará o futuro da coroa. Escândalos reais ganham proporções globais. Com a chocante confissão do rei Charles sobre seu casamento com a princesa Diana, a tempestade midiática saiu de controle. O que começou como uma admissão real rapidamente se transformou em uma sensação mundial, com tabloides, veículos de notícias e plataformas online disputando para cobrir a nova narrativa. A família real estava acostumada ao intenso escrutínio da mídia, mas isso era diferente, era pessoal e o mundo estava assistindo. Não se tratava apenas dos habituais rumores. Era uma exposição crua e emocional que fazia as pessoas questionarem tudo o que achavam que sabiam sobre a monarquia. O que tornou o frenesi midiático ainda mais intenso foi a resposta global. O legado de Diana não estava confinado ao Reino Unido. Ele alcançava continentes, e agora o mundo inteiro estava lidando com a confissão de Charles. Veículos de comunicação internacionais estavam tão divididos quanto o público britânico. Alguns defendiam a honestidade de Charles, enquanto outros viam sua confissão como uma traição à sua falecida esposa. De Londres às redações de Nova York, a revelação de Charles tornou-se o assunto mais quente do momento. A cada instante, o escândalo ganhava mais força, com cada detalhe do passado da família real sendo reexaminado minuciosamente. Na era das redes sociais, o escândalo se espalhou mais rápido do que qualquer um poderia prever. A confissão de Charles estava nos trending topics mundiais, com memes, debates e críticas inundando todas as plataformas. As pessoas não estavam apenas falando sobre isso, estavam obcecadas. A família real, antes o símbolo de estabilidade e graça, agora era o centro de um circo midiático que parecia crescer mais caótico a cada dia. A questão já não era apenas sobre a confissão de Charles, mas sobre o futuro da própria monarquia. Mas o frenesi da mídia não era a única coisa fazendo manchetes. Como a família real reagiu à resposta feroz do público? A verdade é mais sombria do que você imagina, e a monarquia está lutando para manter sua influência sobre a coroa, o palácio em crise. À medida que a confissão do rei Charles ecoava pelo público, a família real lutava por trás das portas fechadas. No palácio de Buckingham, reuniões foram realizadas, telefonemas trocados e todas as possíveis contingências estavam sendo discutidas. A imagem pública da família real, antes considerada inabalável, agora estava sob ataque, e havia um senso de urgência entre os conselheiros, assessores e membros seniores da realeza. Como a família enfrentaria este escândalo? E mais importante, como reparariam a ruptura causada pela explosiva admissão de Charles? A rainha Elizabeth, embora publicamente silenciosa sobre o assunto, estava profundamente preocupada com as ações de seu filho. A estabilidade da monarquia sempre foi construída sobre discrição e unidade, e a decisão de Charles de falar tão abertamente sobre seu passado havia destruído essa ilusão. Fontes internas revelaram que a rainha, embora sempre protetora de sua família, estava particularmente preocupada com o impacto de longo prazo da confissão sobre a marca real. Seus décadas de serviço haviam visto a monarquia sobreviver a escândalos públicos, mas este era diferente. A mídia já começava a questionar o papel da monarquia no mundo moderno, e agora, com a revelação de Charles, as rachaduras tornavam-se mais visíveis do que nunca. O
príncipe William, dividido entre sua lealdade ao pai e o legado de sua mãe, enfrentava dificuldades para equilibrar suas crenças pessoais com seus deveres reais. Atrás das portas do palácio, William estaria tendo conversas difíceis com Charles, tentando reconciliar o passado conturbado da família enquanto se preparava para seu futuro como rei. Sua resposta ao escândalo era crítica. Como o próximo na linha de sucessão ao trono, sua habilidade para navegar nessa crise familiar determinaria o futuro da família real. A verdadeira questão agora era: como a família real se recuperaria dessa crise sem precedentes? Os conselheiros reais estão agindo nos bastidores, mas o que acontecerá quando a verdade sobre essas reuniões privadas vazar para a imprensa? O papel de Harry e Meghan. Eles se pronunciarão? Príncipe Harry e Meghan Markle já haviam se distanciado da família real, mas com o escândalo real se intensificando, surgiu a pergunta: eles permaneceriam em silêncio ou se manifestariam? Sua saída da vida real havia deixado uma marca permanente na família. E agora, enquanto a monarquia enfrentava sua maior crise em anos, a posição de Harry tornava-se ainda mais complicada. Embora muitos acreditassem que Harry e Meghan ficariam fora do drama, a longa defesa de Harry pela memória de Diana o levou a se manifestar. Mas suas palavras não foram totalmente de apoio a Charles. A resposta de Harry foi marcada por empatia pelo legado de sua mãe, mas também revelou sua raiva em relação à forma como a família real tratou Diana. A declaração de Harry foi tão apaixonada quanto calculada. Ele pediu mais transparência dentro da monarquia e instou que a dor de sua mãe fosse reconhecida. Enquanto alguns membros da família real tentavam minimizar o escândalo, as palavras de Harry o amplificaram. Ele deixou claro que a realeza precisava enfrentar seus erros do passado se quisesse curar-se e seguir em frente. Sua postura foi tanto uma expressão de luto pessoal quanto um desafio direto aos segredos da monarquia. Enquanto isso, Meghan Markle, sempre uma defensora forte e franca, ecoou os sentimentos de Harry, expressando seu apoio ao legado de Diana. Mas seus comentários não passaram despercebidos pelo restante da família real. Charles e William, já sob imensa pressão, agora tinham que lidar com as críticas públicas de Harry e Meghan. A divisão familiar aprofundou-se e a imagem pública da monarquia tornou-se ainda mais fragmentada. A resposta de Harry e Meghan não foi o único problema da família real. Sua postura pública criou o cenário para ainda mais drama real. As palavras deles provocarão um confronto aberto com a monarquia? A reação internacional. O que está em jogo para a família real? O escândalo da família real não ficou restrito ao Reino Unido. Ele tornou-se uma questão global. Imprensa internacional em alerta. O impacto global do escândalo real. Os veículos de imprensa internacionais, antes respeitosos com a monarquia, agora parecem aproveitar todas as oportunidades para dissecar as falhas da família real. Da América à Austrália, a família real estava sob um escrutínio sem precedentes. O que antes era um símbolo de tradição e unidade, havia se tornado um ponto de controvérsia. A relevância da monarquia foi questionada à medida que o mundo começou a examinar o papel da família real em um mundo moderno e em rápida transformação. As repercussões da confissão de Charles ultrapassaram as fronteiras do Reino Unido. A mídia global foi rápida em questionar se a família real ainda detinha o mesmo nível de respeito ou influência. A sobrevivência da monarquia dependia não apenas do público britânico, mas também de manter sua credibilidade internacional. Com a confissão de Charles pintando a família sob uma luz negativa, muitos começaram a se perguntar se a monarquia estava preparada para se adaptar à era moderna ou se sua reputação continuaria a desmoronar. Figuras globais, de políticos a celebridades, opinaram sobre o escândalo. Alguns expressaram apoio à monarquia, enquanto outros viram isso como uma oportunidade para exigir reformas. Se Charles estava realmente sério sobre reconhecer seus erros, a monarquia passaria por uma transformação, ou a família real continuaria a ser apenas uma relíquia do passado? O futuro da monarquia no cenário global. O que o futuro reserva para a família real no palco global? As consequências da admissão de Charles estão longe de terminar. O que acontecer a seguir pode mudar o legado da monarquia para sempre. A verdade sobre a morte de Diana. Charles sabia mais do que admitiu. À medida que o escândalo sobre o casamento de Charles e Diana se desenrolava, teorias da conspiração sobre a morte de Diana começaram a ressurgir. Alguns especularam que Charles poderia saber mais sobre os eventos trágicos que cercaram a morte de Diana do que ele havia reconhecido. Teorias sobre jogo sujo, encobrimentos e intrigas reais há muito cercavam a morte de Diana. Teria sido realmente um acidente ou havia mais na história? A mídia rapidamente explorou essa perspectiva, sugerindo
que a confissão emocional de Charles sobre o casamento poderia estar ligada a tentativas de desviar a atenção de seu papel na vida e morte de Diana. Essa admissão sobre o casamento conturbado seria uma tentativa de desviar a atenção ou um esforço genuíno de redenção? Quanto mais Charles falava, mais perguntas surgiam, não apenas sobre seu casamento, mas também sobre suas ações antes da morte de Diana. Para o público, a ideia de que a família real poderia estar envolvida na morte de Diana era difícil de aceitar. No entanto, com cada nova revelação, a suspeita crescia. Havia uma verdade mais sombria a ser descoberta, uma que poderia implicar ainda mais Charles e a monarquia. O escândalo real ameaça a sobrevivência da monarquia. Com cada dia que passava, a pressão sobre a família real aumentava. A confissão de Charles havia aberto a caixa de Pandora, e agora a monarquia estava sob cerco. O público britânico, a comunidade internacional e até mesmo membros da própria família real estavam atentos para ver como a instituição responderia à crise. A monarquia se adaptaria às expectativas modernas ou se agarraria a tradições desatualizadas, arriscando maior alienação? Em privado, conselheiros reais e cortesãos trabalhavam intensamente para tentar administrar as consequências. Charles poderia continuar seu reinado ou havia danificado permanentemente a capacidade da família de comandar respeito. A rainha, em particular, estava dividida entre defender seu filho e proteger o legado da monarquia. A confissão de Charles a forçou a agir, mas sua resposta permanecia um mistério. A reação pública à crise seria o fator decisivo para o destino da monarquia. As consequências da confissão de Charles. À medida que as tempestades midiáticas em torno da confissão do rei Charles continuavam a dominar as manchetes, a monarquia se encontrava em terreno instável. A admissão sobre seu casamento conturbado com Diana havia desencadeado uma tempestade que ameaçava engolir os próprios alicerces da família real. Por séculos, a monarquia suportou escândalos públicos, mas este era diferente. Este era um escândalo sobre o coração da vida real, os relacionamentos pessoais de seus líderes. Por trás das paredes do palácio, conselheiros reais trabalhavam em tempo integral para tentar conter a onda de notícias negativas. A confissão de Charles, embora momentaneamente o libertasse do peso de seus segredos, também expôs a vulnerabilidade da monarquia. A família real, antes vista como intocável, agora estava sendo examinada como nunca antes. Cada ação, cada palavra, cada aparição estava sob intenso escrutínio público. A monarquia se adaptaria aos tempos modernos, ou essa crise levaria à sua queda? O príncipe William, como futuro rei, foi subitamente lançado ao centro das atenções. Ele sempre foi o herdeiro do trono, mas agora cada movimento seu era analisado após a admissão de seu pai. Ele assumiria o controle e restauraria a ordem, ou a família real continuaria a se desintegrar sob a crescente pressão? Enquanto o público clamava por respostas, a sobrevivência da monarquia estava por um fio. Com a confissão de Charles agora pública, o futuro da monarquia está em sério risco. A família real conseguirá se recuperar dessa crise, ou este é o começo do fim para a coroa? Fique atento aos desenvolvimentos chocantes que estão por vir. A batalha pela memória pública. A crise da família real não era apenas sobre Charles, mas também sobre Diana. A princesa do povo sempre foi um símbolo de graça, compaixão e sacrifício, e seu legado havia sido cuidadosamente protegido por sua família e apoiadores. No entanto, com Charles agora admitindo suas falhas como marido, a narrativa sobre o casamento deles estava mudando, e o legado de Diana começou a ser questionado. O público não a via mais simplesmente como uma vítima do dever real. Agora, estavam reexaminando o papel dela na história. A família de Diana, particularmente o Spencer, foi enfática na defesa de seu legado. Deixaram claro que a admissão de Charles não deveria ser uma oportunidade para manchar a memória de Diana. Os Spencer estavam determinados a garantir que Diana fosse lembrada por sua força e compaixão, e não apenas como a esposa de um rei que não conseguiu cumprir suas promessas. Eles sabiam que a posição frágil da família real dependia de manter o amor e a admiração do público por Diana. O que tornava essa batalha pelo legado de Diana tão significativa era que ela não se limitava à família real. Tratava-se da relação do povo com a monarquia. O público aceitaria a confissão de Charles e permitiria que a família real seguisse em frente,
Ou os apoiadores de Diana rejeitariam a monarquia, optando por celebrar sua memória à sua maneira? A luta pelo lugar de Diana na história estava apenas começando. Com o legado de Diana se tornando o foco de uma batalha sem precedentes, a pergunta permanece: sua memória será para sempre ligada à família real, ou o público reescreverá sua história? A imprensa, o público e o futuro da monarquia. Após a confissão do rei Charles, a reação pública foi dividida. De um lado, estavam aqueles que empatizavam com Charles, acreditando que sua admissão era uma tentativa de redenção. De outro, estavam aqueles que viam a confissão como uma traição, uma tentativa calculada de reescrever a história. A imprensa desempenhou um papel importante em moldar a percepção pública sobre o futuro da monarquia. Alguns veículos apoiaram a honestidade de Charles, enquanto outros o criticaram por expor os segredos da família real. A monarquia, antes um símbolo de unidade e tradição, agora estava sob ataque de todos os lados. O povo britânico estava dividido. Alguns se apegavam à sua crença na coroa e em seu legado de séculos, enquanto outros questionavam se a monarquia ainda era relevante no mundo moderno. A mídia era implacável em sua busca por cada movimento da família real, e o público, armado com redes sociais e cobertura de notícias 24 horas por dia, estava mais engajado do que nunca. Para Charles, o peso desse escrutínio era imenso. A família real ainda poderia continuar a servir como um símbolo unificador para uma nação, ou havia se tornado uma instituição ultrapassada, incapaz de enfrentar os desafios do século XXI? A sobrevivência da monarquia dependia de sua capacidade de evoluir, e a confissão de Charles poderia ter sido o primeiro passo nessa transformação, ou o golpe final. Com a família real em turbulência e a confissão de Charles ainda dominando as manchetes, o príncipe William se encontrava em uma posição que nunca imaginou. Como o próximo na linha de sucessão ao trono, William sempre esteve preparado para o peso do dever real. Mas agora, esse dever era mais complicado do que nunca. As revelações de seu pai haviam criado uma divisão entre a família real e o público, e o futuro da monarquia estava em jogo. O que tornava o papel de William tão crucial era sua capacidade de unir o passado da monarquia com o futuro. Ele precisava navegar pelas complexidades do legado de sua família, enquanto traçava um novo caminho adiante. William poderia se reconciliar com seu pai, ou a crescente desconfiança do público em relação a Charles tornaria impossível para ele liderar a família real de forma eficaz? A resposta de William à crise determinaria não apenas seu futuro como rei, mas também o futuro da monarquia. O relacionamento do príncipe William com o público sempre foi um ato de equilíbrio. Ele era o perfeito real, o sucessor ideal ao trono. Mas agora, com a monarquia sob ataque, ele precisava provar que era mais do que apenas um figurante. A liderança de William seria testada como nunca antes, e o mundo estava atento para ver como ele lidaria com essa monumental crise. A pergunta na mente de todos era: seria o príncipe William o rei que a monarquia precisava neste momento de incerteza? O destino da família real agora estava nas mãos de William. Ele se levantará à altura da ocasião e conduzirá a monarquia para uma nova era? Ou o peso do passado de sua família será demais para superar? A família real está em uma encruzilhada, e o próximo capítulo de sua história ainda está por ser escrito. A admissão do rei Charles sobre seu casamento com Diana acendeu uma tempestade que continuará a moldar a monarquia nos próximos anos. Enquanto o mundo observa, o futuro da família real britânica está em jogo. Eles serão capazes de evoluir e prosperar no mundo moderno, ou desmoronarão sob o peso de seu passado? O papel do príncipe William nunca foi tão crucial. A tarefa de restaurar a imagem pública da monarquia enquanto preserva os legados de sua mãe e de seu pai. O que acontecer a seguir pode mudar a família real para sempre. Mas uma coisa é certa: os dias da monarquia, como uma instituição intocável, acabaram. O mundo está assistindo, e o futuro da família real será decidido pela maneira como responderem a esta crise sem precedentes. E você, o que acha? A monarquia vai sobreviver, ou este é o começo do fim? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais atualizações sobre a turbulenta jornada da família real. O próximo capítulo da história da monarquia está apenas começando.